Aqui estamos nós para compartilharmos de uma porção da palavra de Deus. Vamos refletir sobre o texto narrado em 1 Samuel, capítulo 25. A parte B do verso 3 nos diz assim: a sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Eu gostaria de enfatizar sobre a história desta mulher chamada Abigail, cujo nome significa a alegria do meu pai. Você pode trazer isso para uma forma social, um pai biológico, um pai de criação, ou na forma de paternidade espiritual, o nosso Abba, o nosso paizinho, o Deus Criador, aquela que traz alegria ao seu pai. É muito claro aqui no verso 3 do capítulo 25 de 1 Samuel, essa parte B, onde nos diz que Abigail era uma mulher inteligente e bonita, e faz um contraste com seu esposo chamado Nabal, cujo nome significa tolo. E ainda aqui no verso 3, na parte B, diz que ele era mau e grosseiro. Nos diz que o rei Davi estava acampado nos desertos próximo ao Carmelo, onde eles residiam. E Nabal era um homem muito rico, tinha muitas posses. Davi estava acampado com 600 dos seus homens, de seu exército, e ele enviou 10 desses seus escravos, desses seus homens de confiança, serviçais, que faziam parte ali do seu exército, vamos colocar aqui como soldados, né? Deixa eu corrigir a palavra. 10 desses seus soldados, e pedir ali que Nabal pudesse oferecer abrigo, comida, água, sombra, algo que eles necessitavam para permanecer neste acampamento. E esses 10 rapazes, de uma forma muito gentil e educada, falaram com Nabal, todos instruídos pelo rei Davi. Mas como o texto nos diz que Nabal era grosseiro e mau, ele não aceitou ajudar, ele desfez, ele ainda fala: quem é esse Davi, filho de Jessé? Quem ele pensa que é? Eu nem o conheço. O desprezou e começou a beber, se embriagar, fazer festas, banquetes. E quando esses 10 soldados de Davi voltam para trazer a resposta de Nabal, desfazendo dele e negando a ajuda, o auxílio solicitado pelo rei Davi, Davi se ira e propõe no seu coração matar Nabal e todos os seus homens, servos, parentes, familiares. Ele olha para o céu e diz: eu vou vingar o que este homem fez, e amanhã a essa hora nenhum deles estará com vida. Mas havia um dos serviçais de Nabal que ficou sabendo o que ele fez, a forma a qual ele destratou a Davi, e mandou esse recado a esses 10 soldados seus, e rapidamente chega a sua esposa. Esse servo de Nabal chega à esposa de Nabal, a Abigail, e declara a ela a tolice que seu esposo fez, colocando assim em risco toda a comunidade que eles habitavam. Aí, aqui no verso de número 23, nos diz que Abigail prontamente prepara pães, bolos, carnes, chama alguns dos seus servos com mais mantimentos
e coisas para poder servi-los do melhor a qual eles tinham. E ela diz: eu vou indo na frente, vocês vêm atrás, tragam as cargas, os alimentos e tudo quanto nós pudermos ofertar a Davi e aos seus serviçais. Olha o verso 23 do primeiro livro de Samuel, capítulo 25, que nos diz: quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, aos pés de Davi, dizendo: por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada, ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Essa mulher, ela começa a transferir para si a culpa do esposo, mesmo não tendo visto, não tendo ouvido, ela pega sobre si algo que era do seu marido. Ela transferiu para si. Em Isaías 53 nós vemos o Senhor Jesus. Existe ali uma profecia de que o Messias, o Jesus que nós cremos, ele tomou sobre si o quê? O castigo que nos traz a paz, a condenação que era nossa, o nosso pecado, os nossos erros, ele tomou sobre si. Está relatado no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 53. Nós vemos aqui muitos séculos antes, Abigail se culpando, pegando a culpa de outro para si, para preservar a alma de toda uma comunidade. Olha só a sabedoria qual essa mulher tinha. E com todo jeitinho, ali com todo carinho, cuidado e orientação do Senhor, ela começa a falar com Davi. E ali ela consegue acalmá-lo e persuadi-lo a não matar ninguém, para que ele não sofresse condenação e nem um remorso tardio. Ela ali o instrui, o persuade, o convence de que ele não deveria fazer tal coisa. E nós vemos aqui que no verso 30, ela continua aconselhando e falando com Davi, que nos diz assim: o Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. Deus usa essa mulher aqui para lembrar Davi das promessas a qual ele tem e para liberar uma palavra profética sobre a vida dele. Olha a sabedoria qual essa mulher tinha. Verso 31, e quando isso acontecer, olha a ousadia que ela tinha em enfatizar as benevolências que Deus liberaria sobre a vida de Davi, caso ele obedecesse esse conselho e não deixasse a sua ira falar mais alto e se vingar de todo aquele povo por causa da necessidade, de Nabal. E ela continua dizendo: e quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender, ou sentir remorso por haver matado sem razão, ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Meu Deus, que mulher é essa? Olha o que Davi responde para ela no verso 32. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar,
amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos até os meninos. Ela convenceu Davi. Ela foi ousada, sábia, persuasiva, orientada pelo Espírito Santo, porque tem tantas mulheres com conselhos que fazem homens cometer loucura. Muitas vezes não como Davi queria cometer literalmente de morte, mas tem mulheres que dão conselhos como Zeres, a mulher ali de Ramã, que planeja a morte dos judeus, de Esther, de Mardoqueu, e ela lhe dá um conselho, completamente tolo, nécio, e leva à morte dela, do esposo e de seus 10 filhos. Aqui no caso de Abigail nós vemos completamente o contrário. Uma mulher inspirada pelo Espírito Santo, ousada e usada, que trouxe vida a toda a comunidade. E nós vemos aqui Davi encorajando a ela. Quando ela consegue convencê-lo, acalmá-lo, e ouve isso dele, ela retorna para sua casa. Seu marido está ali completamente bêbado. E nos diz a palavra que ela espera ele dormir, acorda, quando passa aquela ressaca, aquela bebedeira, ela lhe denuncia o seu erro e fala para ele tudo quanto ele fez. E passam-se 10 dias, Deus fere Nabal por causa da ira que estava contra este homem e o mata. Nabal morre, Davi recebe a notícia. Lembra que Abigail pediu a ele: quando Deus fizer tudo isso na tua vida, não se esqueças de mim. E Davi não esqueceu. Olha o que nos diz aqui no verso de número 39, do capítulo 25. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: louvem a Deus o Senhor, ele me vingou de Nabal. Ei, você não precisa fazer nada com as suas próprias mãos. Entregue nas mãos do Criador. A vingança, a palavra nos diz, pertence a Ele. Não ore pedindo vingança. Libere o perdão. Entregue o teu problema, o teu gigante, o teu inimigo nas mãos do Senhor. E o melhor, quem fará é Deus. Da forma certa, é Deus. Nós não sabemos como agir. Ele sabe a melhor forma. E continua dizendo: o Senhor me vingou de Nabal que me insultou. Verso 39 de 1 Samuel 25. E assim livrou este teu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Os empregados dele foram até Carmelo e disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua esposa. Verso 41. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Davi rei, ela foi convidada para se casar com ele automaticamente, assumir uma posição de liderança na nação como uma rainha. E olha a humildade desta mulher. Olha o que ela declara: eu aceito ser escrava dele. E se for necessário lavar os pés dos empregados dele, eu me coloco nessa posição. Uma mulher de muitas posses, que tinha vários escravos, vários empregados, várias posses, se coloca nessa condição. E algo que eu aprendo aqui é o que Jesus nos ensina: aquele que se humilhar, aquele que for humilhado, será exaltado. Deus entregou a recompensa a Abigail, por ela ser sensível ao Espírito Santo, ouvir e ser usada nesse propósito, aconselhar um homem de não ter nas suas mãos sangue inocente,
Nabal era errado, mas as pessoas que estavam ao seu redor eram inocentes. Davi carregaria sangue inocente nas suas mãos. Deus a usou nesse propósito. E eu creio que Davi, quando pôs a sua cabeça no seu local de descanso, ele pensou: essa é uma mulher sábia, essa é uma mulher para ser a minha esposa, para me ajudar a liderar. Que hoje você se levante como esta mulher, como Abigail, aquela que traz alegria ao Pai. Que você seja esta mulher vitoriosa, valorosa, valente, abençoada, bonita, inteligente, que se cuida, que aconselha para o bem, para a vida. Seja uma Abigail na nossa geração. Que o Senhor continue te abençoando. Até nosso próximo vídeo, querendo o eterno.